Vamos lá, quinto ano, agora nós vamos para a nossa aula de matemática, capítulo 12, estatística. Os congestionamentos no trânsito são um problema constante de grandes áreas urbanas. São Paulo, por exemplo, possuía em 2016 cerca de 12.038.175 habitantes, de acordo com o IBGE, e uma frota aproximada de 5.318.961 automóveis de passeio. Isso equivale, em média, a um automóvel de passeio a cada 2 pessoas. Agora nós vamos aprender a fazer tabela. Tabela é um recurso útil em jornais, revistas e outros meios de comunicação. Vamos estudar esse recurso? A tabela é importante para organizar e apresentar informações. Os dados são apresentados em linhas e colunas, possibilitando melhor leitura e interpretação. Observe na tabela a quantidade de espécies de animais vertebrados existentes no Brasil em 2014, divididos por classe. Aqui nós temos a quantidade de espécies de animais vertebrados existentes no Brasil, dividido por classe 2014. Então, nós temos a classe dos peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. E nós temos a quantidade de espécies: peixes, 4.508. Anfíbios, 973, répteis, 732, aves, 1982 e mamíferos, 734. Então, numa tabela, aqui nós temos a linha, que está aqui na horizontal, a linha, o que está na vertical, a coluna. Toda tabela deve conter título e fonte. Então, aqui é o título, tá? E a fonte é isso aqui da onde que foi retirado. O título é utilizado para deixar clara a informação principal que se deseja transmitir. Já a fonte mostra a origem das informações e a data em que foram publicados ou acessados. Qual é o título da tabela? Então, aí vocês vão responder. E qual é a fonte das informações? Vocês também vão olhar aqui e vão responder. Da onde que foi retirado essa informação, que significa a fonte. Outro tipo de tabela é chamada tabela de dupla entrada, usada para apresentar 2 ou mais tipos de dados sobre o mesmo assunto. Observe o exemplo a seguir. Aqui é uma tabela que é a produção anual de milho por estado da região sul do Brasil, 2014 e 2015. Então é dupla porque se refere aos 2 anos. Aqui tem o estado do Pará, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E em 2014, aqui tem a quantidade em toneladas. E 2015, a quantidade também em toneladas. E vocês vão responder qual é a principal informação, qual é a informação principal apresentada na tabela. Em que mês e ano as informações foram acessadas? Aqui tem o título e aqui a fonte, tá? Média aritmética. A média aritmética, que é abreviada MA, ou simplesmente média, é uma medida que pode apresentar de maneira resumida um conjunto de dados. Observe o exemplo. A direção da escola de Mário fez um levantamento para determinar a quantidade de alunos matriculados no 5º ano em 2017. Observe as informações apresentadas na tabela. Aqui, a turma A, a quantidade de alunos, 26. A turma B, quantidade de aluno, 29. E a turma C, quantidade de aluno, 20. Para calcular a quantidade média de alunos matriculados nessa escola por turma do 5º ano, adicionamos a quantidade de alunos de cada turma e dividimos o resultado pela quantidade de turmas. Então, aqui nós temos a turma A, turma B e turma C, né? A quantidade de alunos. A gente soma, que vai dar 75, e a quantidade de turma a gente divide, que é por 3. Então, 75 dividido por 3 é igual a 25. Portanto, havia em média 25 alunos por turma do 5º ano nessa escola em 2017. Para calcular a média aritmética,
de 2 ou mais números, adicionamos esses números e dividimos o resultado pela quantidade de números adicionados. Um exemplo, se nessa escola tivesse 4 turmas do 5º ano, então eu quero saber a média de alunos por turma, né, o que tem nesse colégio. Então, o que eu vou fazer? Ó, a turma A tem 30 alunos, a turma B, 40 alunos, a turma C, 20 alunos e a turma D, 10 alunos. Então, para eu calcular a média, eu vou sempre botar MA, que é a média, e adicionar o número de alunos por turma. Quantas turmas tem? São 4? Então, vou pegar e dividir por 4. Vou adicionar a quantidade de alunos, né? 30 mais 40, 70. 70 mais 20, 90. E 90 mais 10, 100. Dividido por turma. Então, a média aritmética, né? 100 dividido por 4, 25 alunos, certo? Então, este é o exemplo. Espero que vocês tenham entendido, tá? E beijinhos e até amanhã. Fiquem com Deus.